textual, né? A lição de hoje é a sutileza do movimento dos desigrejados, amém? Lição número 9. Textual, vamos ler junto? Então, no 3, hein? 1, 2, 3. Textual. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A palavra admoestando, quem pode me dizer o que é? Admoestando. Eu parei nessa palavra e Deus mandou assim, ó, separa essa palavra, porque ela é muito importante. Eu não entendi por quê. Aí eu fui ver o significado. Admoestando, avisar alguém da incorreção, do seu modo de agir, pensar e etc. Advertir alguém da maneira branda sobre alguma coisa e aconselhar alguém. Amém? A Bíblia fala sobre admoestar, mas nem todo mundo gosta de ser admoestado. Amém ou não amém? Nos últimos dias, a gente percebe que às vezes você vai até tentar admoestar alguém para o próprio bem e você é mal interpretado, né? Porque a arrogância da pessoa é tão grande, islamita, bem, rapaz, que ela não consegue ser agradecido a uma admoestação que, por sua vez, é até benéfica para a sua própria vida. Tá dando para entender? Muitas pessoas não aceitam ser admoestado pelo pastor porque acham que não, peraí, eu não posso ser admoestado. Mas a Bíblia diz para mim e para você que a humildade é a palavra-chave para você entrar no céu. E quantas vezes nós somos admoestados para o nosso próprio bem, mas o nosso ego, que é o nosso principal inimigo, não permite que recebemos até bênção de Deus por orgulho. A admoestação, quando nós lemos aqui, preste atenção, vou estar repetindo, é muito importante. Admoestando, avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, pensar e etc. Falar, né? Advertir alguém de maneira branda sobre alguma coisa e aconselhar alguém. Nos últimos dias, não estão aceitando isso mais não, tá? Se você for tentar admoestar alguém de uma maneira até construtiva, você vai ser mal interpretado, porque o ego das pessoas está muito elevado. Ninguém quer ser menor do que ninguém, mas a minha Bíblia, a sua, diz que o maior do reino do céu é o menor. Amém? Então vamos continuar, porque nosso tempo é curto. Né? Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que expressa no contexto da verdade igreja. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Né? Nesse aspecto, acredita-se reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apostatas ou desvios do modelo original, mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social
como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Dando para entender? Amém ou não amém? Não. Desigrejado quer dizer que ele não tem igreja, que ele não congrega. Não, ele até pode ter congregado, mas saiu e acha melhor ser sem igreja. Sim, ele se diz cristão, mas não aceita ser comandado, não aceita ser liderado. Não, entenda bem. Desigrejado. Quem entendeu o que é desigrejado aí? São pessoas que não têm uma denominação, não têm uma igreja, não têm uma estrutura. Eles querem ser crente, mas não querem estar debaixo de uma bênção espiritual, de um pastor, de um líder. Eles não aceitam que tenha um diácono. Eles não aceitam a hierarquia cristã. Eles querem ser livres. Amém ou não amém? Mas se o nosso próprio Deus, ele é totalmente contra isso, de uma maneira. Tanto é que ele criou Moisés, quando chamou Moisés, ele deu as leis a Moisés, ele constituiu líderes, né? Porque Deus, ele é organizado, ele gosta de organização, ele gosta de hierarquia. Amém ou não amém? Vou citar aqui um exemplo do Velho Testamento. Moisés era o líder, né? Aí Miriam e Arão foram questionar acerca de Moisés. O que aconteceu? Deus falou assim: olha, eu sou Moisés, vocês não. Eu falo, Miriam ficou cheia de lepra, né? Lembra? Teve que Moisés lá orar para ela ressuscitar. Porque Deus, ele constituiu Moisés como líder. E a igreja é totalmente hierárquica, né? Nós temos o nosso pastor, nós temos o evangelista, nós temos o missionário, né? E se você, muitas das vezes nós não entendemos, não queremos dizer que cada um tem a sua função. Eu, por exemplo, eu sempre respeitei o meu pastor. Quando eu era diácono, eu respeitava o presbítero. Então, quando eu era obreiro, eu respeitava o diácono. E assim Deus se agrada. Porque toda a liderança é constituída por Deus. E se eu não estou debaixo dela, se eu não quero obedecer, estou obedecendo a Deus que constituiu aquela liderança. Amém? Então, quando eu pego uma determinação de Deus, uma vontade imperativa de Deus, e eu acho que não está correto, né? Eu estou me desviando do centro da vontade de Deus. Amém ou não amém? A Bíblia é perfeita, né? Em tudo que nós lemos aqui. Aqui tem tudo que Deus nos ensinou e que precisamos saber. Quando aparece alguém que quer mudar alguma coisa, nós temos que ficar atento, né? E nos dias de hoje, né? O que mais o diabo faz é tentar distorcer a mente daquelas pessoas. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não concordo com isso aqui não. Não concorda por quê? Se eu crio uma tese, se eu discordo de uma tese, eu tenho que ter uma tese que me convença que a tese que eu discordei está errada. Amém ou não amém? Se eu crio uma tese só por criar, eu estou querendo arrumar uma confusão. Se eu discordo do que está escrito aqui, eu tenho que ter algo que vá convencer que está errado. Correto? Então, está dando a entender mais ou menos como é que é o negócio? Então, nós paramos na lição. Nossa análise do Novo Testamento. Nessa lição, procuramos aqui, a visão prática do movimento dos desigrejados. Nós vamos entender agora como eles agem e como ele pensa, né? Um ensino institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a
organização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu a rédea da igreja e o converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Eles dizem que naquela época, devido à perseguição, os apóstolos se reuniam, em lugares escondidos, secretos, mas naquela época havia uma perseguição. Naquela época a igreja não era livre para poder prestar culto, para adorar, não era. Então eles tinham que fazer isso. Então eles pegam porque o inimigo ele precisa de algo que algo que vá distorcer a mente. É isso? Sério? Sim, nós sabemos que nós somos uma igreja, Mas a Bíblia diz que nós temos que o templo de Deus, quando Davi ele coloca no coração de construir um templo para Deus, E a Bíblia diz que você vai ler lá que Salomão, quando inaugura esse templo, a glória de Deus foi tremenda nesse templo, que não houve quem pudesse ficar de pé, Então é claro que Deus concordou com um templo de adoração, E nós somos um corpo, E quando nós viemos aqui para a igreja para adorar a Deus, Deus está presente no nosso meio. Porque se eu pegar uma suposição, uma madeira, tirar do fogo e jogar ali, o que vai apagar primeiro? A fogueira ou a madeira? A madeira, Por quê? Porque o fogo unido demora mais, Então, se nós estivermos nessa união, muitas das vezes é muito difícil a gente cair, porque está sempre vindo aqui na igreja, o pastor está sempre orando, tem sempre, Deus revela, sabe? Para o pastor ora por você, é sempre um aparato espiritual, uma cobertura espiritual, entendeu? Porque o inimigo ele não briga de ser inimigo não, entendeu? E tem muita gente aí que está lá naquele, porque não precisa de igreja não, mas mal sabe ele. Eu trouxe algo aqui para vocês lerem, e você vai entender. Eu até separei, eu parei aqui no, deixa eu ver, a revisão, assumiu as rédeas da igreja. Começou quando o Constantino, rédea da igreja, e converteu numa organização assim, vamos lá. Olha o que eu trouxe aqui. O livro de Hebreus, que vai falar aqui, perdão, só um minutinho. Eu pulei aqui, vamos voltar. Leitura bíblica, eu não li, Vamos voltar aqui rapidinho. É tanta coisa para fazer, vamos lá. Eu botei a primeira aqui, Leitura bíblica em classe. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quem pode ler o 20? (21) Amém. 23. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, Hebreus é um livro ao qual ele muitos dizem que a autoria dele, fica entre apóstolo Paulo, entre Barnabé e entre, apóstolo Paulo, Barnabé, Priscila, e o Apolo. Muitos acreditam que seja Barnabé quem escreveu esse livro. Esse livro de Hebreus, ele foi escrito para exortar os cristãos que estavam abandonando a sua fé, O livro de Hebreus, ele foi escrito para exortar os cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a sua fé em Cristo. Hebreus 6, 4. Pelo relato do livro, sabemos que eles estavam demasiados, Hebreus 12, 13. Alguns deles já tinham deixado
de assistir os cultos da igreja. Estes irmãos provavelmente são judeus que tinham se convertido ao cristianismo e por causa da perseguição estavam pensando em abandonar a fé e voltar ao judaísmo. O autor de Hebreus adverte que se fizessem isso, eles se tornariam inimigos de Cristo e por assim dizer, estarão crucificando outra vez o Filho de Deus. O autor sabe que os seus leitores ainda não tinham negado a Cristo, mas enxerga melhor que eles o grande perigo que correm. Por quê? Quando você resolve se afastar da igreja, quando uma ovelha se afasta do rebanho, ela é mais propícia a ser devorada pelo lobo, né? Por quê? Porque uma ovelha, ela não é um animal muito forte. Todos sabem que a ovelha é um animal frágil. Então ela precisa ser cuidada pelo pastor, tomada de conta, vigiada, assistida, né? O pastor, ele protege a ovelha, né? E quando ela resolve se afastar do rebanho, ela fica uma presa fácil. Aqui, os judeus, né, que tinham se convertido, né, ao cristianismo, devido a eles verem a dificuldade, porque servir a Cristo não é fácil não, tá? Servir ao Senhor, ser servo de Deus não é fácil não. Debaixo da doutrina, debaixo do que a Bíblia nos diz que tem que ser, ou debaixo do que a Bíblia diz como tem que ser, não é fácil não. É muito fácil eu ficar, eu não quero que ninguém me ouvir o pastor, eu não quero ver ninguém, eu sou cristão, assim é fácil. Mas ser cristão é seguir a Cristo, e seguir a Cristo é fazer a vontade de Cristo. E muitas das vezes, para fazer a vontade de Cristo, nós temos que abster de nós mesmos, nós temos que, o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo, não vivo mais eu, com as minhas vontades, com as minhas opiniões, com as minhas metodologias, mas Cristo vive em mim e a minha mente é de Cristo e eu tenho que ser e fazer o que Cristo faria. Eu tenho que agir e pensar como Cristo pensaria. Eu tenho que falar e proceder como Cristo procedia, porque eu sou cristão. E cristão, nós somos simplesmente temos autonomia de Cristo para usar o seu nome. Amém? E para você ter autonomia de Cristo, para usar o nome dele, você tem que estar debaixo da vontade dele. Amém ou não amém? Mas eu, como cristão, eu preciso ter uma cobertura espiritual. Amém ou não amém? Eu tenho que ter uma igreja que ore por mim. Eu tenho que ter um pastor que interceda por mim. Eu tenho que ter uma doutrina, uma regra de vida. Eu não posso simplesmente falar, eu sou crente e eu sou crente. Não. Mas você é crente de onde? Qual a sua identidade? Qual a sua denominação? Qual o seu ministério? Entendeu? Qual a sua responsabilidade com a palavra de Deus? Quando você ensina, em que você é baseado? Amém? Ou não amém? Então, nós vemos hoje em dia que muita gente tem fugido da realidade da Bíblia, porque é difícil, e tem ficado de fora e diz, eu sou crente. Você entendeu? Aí chega lá, comete um monte de erro. O cara fala, eu ser crente assim? Quero ser não. Porra, o cara é crente. Sim, o crente, ele tem responsabilidade no seu agir, no seu proceder. Você carrega o nome de Cristo. A Bíblia diz que escândalo haveria de vir, mas que ai daqueles por onde viesse o escândalo. Então, não é fácil não, tá? Não é fácil não, você ser um servo de Deus, que carrega a palavra de Deus no seu coração, o nome de Cristo, é difícil. Então, as pessoas fogem daquilo que é difícil e procuram mais fácil. Está dando para entender? Eu não tenho líder, eu não tenho igreja, não tenho compromisso, eu não tenho... eu sou crente. É fácil. Assim é fácil, né? A Bíblia diz o quê? Espaçoso é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Estreito é o caminho, apertada é a porta que leva à salvação. Amém ou não amém?
A Bíblia diz mais: aquele que perder a sua vida por amor à minha obra, achará, mas aquele que achar, perderá. Entendeu? Tem muita gente aí aproveitando esse mundo aí. Não, aqui nada, aqui. Igreja nada, coisa e tal. Pô, não, eu posso tomar um vinho, e eu posso ir um pagodinho, nada a ver não, para Cristo, pô. Passar disso, rapaz. Essa história, pagodinho que nada a ver. Você está nessa aí. Aí, chega naquele grande dia lá, ó, vai ouvir assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, maldito do meu pai. Mas o Senhor, eu era crente. Mas você era crente, mas você não é meu servo. E aí? Servo faz o quê? Servo serve. Servo faz a vontade. Servo está disposto a sacrificar para o seu Senhor. Amém ou não amém? Olha, eu estava vendo uma série, eu vejo, ela é islâmica, e tinha o bey. O bey é o responsável pela tribo. Os caras eles eram tão fiel ao bey da tribo, tão fiel, que quando o cara lançava a flecha para acertar ele, o cara entrava na frente, ó, pum, a flecha, o cara morria para salvar o bey dele. Um homem normal. Quando o cara falava assim, ó, o que você pode fazer por mim, para a sua fidelidade? O cara, peraí, o cara pegava e se matava para poder ser fiel ao bey. Um homem natural, que não fez nada por ele. Olha só a importância da fidelidade. E muitas das vezes, Deus não pede nada disso para a gente. Pede esse sacrifício todo, porque o sacrifício Ele já fez na cruz por nós. Ele pede que nós sejamos sinceros, que nós o adoremos, que andemos em conformidade com a palavra dele. Eu penso que é difícil, mas eu digo que é fácil. Pô, como assim? Se é difícil, não é fácil? É fácil. Porque olha só, se você me dá tudo o que eu preciso, me ama, cuida de mim, por que eu não vou te retribuir isso? Você não vai entender? Ó, eu vou contar uma coisa para vocês agora. A gente vai andar rapidinho. Eu passei por um carro esse dia na rua, aí bati nele e falei assim: Senhor, eu quero um carro dessa cor, assim. Aí eu fui comprar outro carro lá, vi o branco. Pô, esse branco é bonitão, quero esse. Pá, vamos lá, passa a ficha lá. Pum, pum. Provou não. Falei, caramba, pastor, ora por mim aí que eu... Pá. O pastor falou, fica calmo, rapaz. É a vontade de Deus. Mas eu tinha esquecido que eu tinha pedido carro preto lá a Deus. Tá. Aí quando fui, eu falei, olha aí, estou te ligando porque é o seguinte, te interessa um Senna? Pô, é o carro que eu queria, mas não tinha. Não, chegou aqui um Senna preto. Aí Deus falou assim, lembra? Eu falei, rapaz, é isso mesmo. Eu queria um Senna preto. Aí, Deus, ele cria, ele complica, depois descomplica e depois te explica. Amém ou não amém? Dando para entender? E eu não me acho tão digno de receber, mas eu falei assim, papai, eu queria esse aqui, ó, quero um carro desse, pretinho, bonitinho assim. Você entendeu? Então, como é que eu posso negligenciar o carinho que ele deu? Não é pelo carro que ele me deu, não. É pela vida que ele salvou. É pelo quantas vezes me levou de laço de morte, me guardou, me trouxe para aqui. Entendeu? Quando eu não era nada, ele me fez alguém. Então, como é que eu posso negligenciar tamanho amor, tamanho cuidado? Está dando para entender? Então, e muitas pessoas, não, isso acabou. Uma pessoa me disse assim, as coisas mudaram. Aí eu falei assim, e Deus mudou? Por acaso? Isso aqui não serve mais não? Porque tudo que eu preciso seguir está aqui. E a Bíblia diz assim, ó, aí daquele que tirar ou acrescentar um tio da minha palavra, está aqui. Deus mudou? Não, então é só seguir. Deus se agradou do templo que Salomão construiu. Deus estava no templo que Salomão construiu. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo que não pôde quem ficar de pé. E Deus não quer templo? Não. Eu tenho que ser, crente solto, desgarrado? Não. Então, a Bíblia continua a mesma. Amém ou não amém? Está dando para entender? Está dando para entender, né? Então vamos continuar. E converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um credo, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata,
Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontraram. A Bíblia vai dizer para você assim, ó: onde houver uma ou mais pessoas falando no meu nome, eu estarei presente. Uma ou mais pessoas falando no meu nome. Quando houver uma ou mais pessoas falando no meu nome, eu estarei presente. Quando você ora, Deus não está presente? Ou não? Sim. Mas quando eu estou falando com Deus, Ele não está presente? Pode ser uma, duas. O importante é que Deus vai estar presente. Então o que eu vou te falar? A Bíblia diz isso. A pessoa pega um versículo isolado da Bíblia, como muitas seitas e heresias que existem aí. Por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que se eu doar sangue, eles não doam sangue, preferem que os seus discípulos morram, mas não doam sangue, porque ele diz que a Bíblia diz isso. A Bíblia vai me dizer que eu não posso ingerir sangue, mas doar eu posso, porque o maior exemplo de doação de sangue foi de Jesus por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Amém ou não amém? Então eu pego um versículo isolado da Bíblia e eu crio uma teoria minha e quero que todo mundo participe disso. Na verdade, não. Há um cuidado naquilo que você lê, há um cuidado naquilo que você fala, porque um ensinamento errado pode gerar, entendeu? Um problema sério, entendeu? Nós vemos aí o Adventismo do sétimo dia, eles preveram a volta de Cristo por várias vezes, né? Aquela Ellen White, né? Preveram e Cristo não veio, pessoas venderam o que tinha, deram o que tinha e Cristo não voltou, enfim. Por quê? Interpretação errada da Bíblia, né? E Jesus Cristo, ele diz assim, examinai a Escritura, pois cuide até nela a vida eterna. Então, quando você lê um versículo que talvez você não entenda, pergunte: Senhor, eu não estou entendendo. Quantas vezes eu leio e não entendo, e Senhor, eu preciso entender. Abre o leque da revelação. E aí muitas das vezes, coisas que eu falo que eu tive muito problema quanto a isso. Por quê? Em outrora, quando eu comecei na minha caminhada, Deus falou assim, usou um vaso e falou assim, Deus vai te dar o dom da ciência. Eu falei assim, dom da ciência? O que é isso? Tá. E eu começava a ler a Bíblia, eu começava a entender, eu começava a ler, eu começava a entender, e eu ficava ansioso, porque o que era fácil para mim entender, assim, para as pessoas é difícil. Eu falava, aí o pastor uma vez, eu falei, pastor, e o pastor falou, Juarez, calma, porque isso é o que Deus te deu. Ninguém vai entender como você vai entender, entendeu? Para você explicar. Aí eu falei, e aquela ansiedade de explicar. Uma vez eu preguei na igreja, e até um rapaz que veio aqui na nossa igreja, ele até debochou de mim, da pregação que eu fiz. Aí fez um churrasco, chamou todos os pastores, né, para falar do que eu tinha falado, que eu falei que Jeremias não tinha sido levado cativo. Aí, na verdade, eu peguei a Bíblia bem e mostrei aqui, aos pastores, não tinha prestado atenção nisso, detalhes que Deus mostra a gente, mas não é que eu seja, mas é porque detalhes que Deus revela para a gente, entendeu? Quem não tem sabedoria, peça, Deus vai dar e não vai lançar em rosto. Eu não me acho sábio, eu estou começando a aprender agora, entendeu? Mas assim, eu gosto de ler, né? Eu não me acho tão sábio quanto o Beno, que, é uma fera, mas eu tento cada dia buscar ali aprender mais, porque é bom, assim, e quando a gente começa a querer aprender, sabe, eu pergunto mesmo, se eu tiver dúvida eu vou lá, porque é isso que Deus quer, que você busque, que você aprenda, entendeu? Examinar a Escritura, não aceite o que você vai ouvir só não, examina, entendeu? Porque às vezes um cara vai te falar uma coisa e você, é isso mesmo, não, veja se está certo, está correto, né? E tem pessoas que ela tem o dom de persuasão. O diabo, ele está usando aquela mente ali, ela fala para você, coloca dúvida na sua mente, você, realmente, por que eu vou estar na igreja para quê, né? Aí, entendeu? Então, você está porque é a vontade de Deus, amém? Né? Então, sem conta. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica.
Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais, né? Atos 1:6. Pode botar para mim, Lucas? Atos 1:6. É essa base que eles têm para dizer por que os cristãos, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, e ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, e os quais lhe diziam: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto a ele, quase 120 pessoas. Só até aqui. Eles pegam esse texto e dizem que não precisam de igreja, mas naquela época, não, como eu falei aqui, não poderia, a perseguição era muita. Então, os discípulos se encontravam, faziam reuniões, porque, na verdade, era preciso, entendeu? Hoje, graças a Deus, nós temos liberdade de expressão. Nós podemos ter uma igreja, podemos cultuar a Deus, podemos adorar o Senhor, porque somos livres para isso. Amém ou não amém? Né? E mesmo assim, as pessoas querem voltar ao passado, entendeu? Quando, na verdade, a Bíblia era bem clara, né? O templo foi concedido, foi permitido por Deus. Quando Davi colocou em seu coração, Deus confirmou isso. E nós temos que ter um pastor, temos que ter regras. A primeira coisa que Deus fez quando Moisés estava com o povo, né? Logo após, Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. Deus queria que tivesse uma lei. Moisés foi um legislador, né? Pô, se você roubasse, se você fizesse isso, tinha regras. Por que eu tenho que agora dizer que não tem mais regras? Eu não tenho que ter regra? Acabou? Acabou por quê? A Bíblia mudou? Não. O inimigo, nos últimos dias, ele vem tomando mentes de pessoas que, por sua vez, sábias para o seu próprio bel prazer, e tentando distorcer a palavra de Deus. Por isso é necessário que nós tenham domínio sobre esse livro, para quando a gente ouvir alguma coisa, a gente poder refutar dentro do que a Bíblia diz, porque Jesus venceu o diabo através da palavra, e é assim que nós vamos vencer, amém? Mas para isso, nós temos que estudar, entendeu? Amém ou não amém? Vamos lá? Né? Deu por razões contextuais, né? Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável, naquele contexto, né? Contudo, não há nada na Bíblia que disponha contra o uso do templos ou casas de adoração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? 2. O ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo ou qualquer sistema de governo da igreja.
Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores, né? Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles, acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Totalmente errado. Amém ou não amém? Totalmente errado. A Bíblia fala sobre presbítero, fala sobre diácono, né? Então, como é que eles não aceitam? Como é que eu não vou aceitar o que está escrito na Bíblia? Como é que eu não vou aceitar uma liderança? Porque, sabe aquele cara que não gosta de ser mandado por ninguém? Ele não gosta de ter patrão, ele não gosta de aceitar a ordem. Ele faz o quê? Ele trabalha de autônomo. Não, eu vou ser autônomo porque ninguém me manda, eu não aceito que ninguém me mande. E isso mesmo, entendeu? Se me mandar, vai ficar ruim, vou me estressar. Assim é desigrejado. Eles não querem ser domínio. Eles querem oba-oba. Tipo, é isso mesmo, entendeu? Vou fazer mesmo, vou tomar um vinho, que posso tomar um vinho, nada a ver. Não é? Vou tomar uma cervejinha que não faz mal nenhum. Nada a ver, mas eu sou crente, tá? Mas eu posso brigar ali, mas eu sou crente. Carregar o nome de crente é fácil. Difícil é fazer aquilo que Deus mandou aqui. Por isso tem muita gente que, Cristo em casa, desigrejado, não quero. Porque ficar debaixo de uma autoridade, muitas das vezes, a gente tem que ser humilde, né? Aqui no nosso caso, nosso pastor é uma benção, né? Ele não é pastor, é quase um irmão para a gente. Mas tem situações que a gente passa por situações que nós temos que, né? Ali, tá em Cristo. Muitas das vezes você tem uma opinião formada de alguma coisa, mas você tem um líder, né? Você tem que ir até ele. E tem gente que não quer. E fica nessa vida aí, Aí quando chegar lá em cima, naquele grande dia, eu sou crente. E falar, qual igreja que você é? Não, quem é seu pastor? Não, mas eu não tenho pastor. E aí? Você entendeu? Você sabe que o pastor vai dar conta das ovelhas, não sabe? A Bíblia diz isso, não é? Então, de qual rebanho você vai ser para apresentar ela para Deus? A Bíblia está dizendo isso, né? Que os pastores vão dar conta lá. E como é que vai chegar lá sem pastor? Entendeu? Complicado, né? A Bíblia é bem clara. Agora, as pessoas que tentam distorcer aquilo que é bem nítido aos nossos olhos. Está escrito. Está escrito. Entendeu? Amém ou não amém? Dois, a natureza da igreja neotestamentária. Um organismo sob a natureza. né? Sob a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de status. A igreja existe a parte de status, templos ou qualquer construtora social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possui essas estruturas físicas. Hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados, e repousa dos sem igreja. Pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional, se dá mais por razões
de insubmissão do que zelo pelo Evangelho. Entendeu aqui? Se dá mais pela insubmissão, eles não querem ser submissos a ninguém. Então, essa ideia de desigrejados é porque são pessoas que não querem ser submissos a ninguém. Eles querem ser, mas não querem, como dizer assim, eles querem ter, mas não querem ser. Eles querem ter Cristo, mas não querem ser de Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz que quem é de Cristo, né, é escravo de orelha furada, né? Tem que fazer a vontade ali, por amor, por vontade própria, né? Tem que estar ali orando a Deus, tem que fazer por amor, por vontade própria. Eu não quero ser submisso, eu não quero ter pastor, não quero ter ninguém. É complicado, assim é fácil. Como é que você vai? Entendeu? Não tem como. Assim é o quê? Né? O céu então é chupeta para entrar no céu, né? Porra, não é? A reino do céu é tomado por força, então aqui para ele chupetinha, nada, vou fazer, oba, e vou chegar no céu lá, opa, não é assim? Não é complicado, né? Então, todo mundo quer entrar no céu, o negócio é fazer a vontade. Não digo nem pagar o preço não, que o preço já foi pago. Fazer a vontade. É simples, é só fazer a vontade de Deus. O preço já foi pago por Cristo, né? É só fazer a vontade de Cristo. Mas o pessoal complica, né? Não, porque não. É só fazer a vontade de Deus. É só andar na vontade, de acordo com a vontade dele, com o querer dele, e o caminho está livre. A porta é apertada, mas, né, a salvação é garantida, né? A porta larga é complicado, né? Naquele grande dia. Amém? Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma, e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com os presbitério, tomou medidas para regular a disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Amém? 3. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais deve se submeter os cristãos verdadeiros. Portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus, Cristo, como o Senhor da igreja. E nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros, o sentimento de irmandade, respeito, reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Amém? Então, já aprendemos aqui que nós, como corpo de Cristo, devemos viver em unidade, né? Por quê? O que eu vou te explicar? Jesus Cristo, ele nos ama incondicionalmente, né? E muitas das vezes
a gente tem, eu vou ser bem sincero, tem pessoas que são uma prova, né? Assim, é difícil de conviver com elas. Tem, a gente sabe que tem. Mas nós também não somos perfeitos. E Cristo, né? Ele nos ama como a gente é. Então, como nós somos, né, filhos de Deus, nós temos que agir como Deus. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Não é? E tem gente que fala assim: pô, irmão, o Luciano é chato demais, não aguenta coisa e tal, pá, mas, irmão, mas ele tem um lado bom, entendeu? Ele é chato, mas ele tem um lado bom. Ele é o meu irmão em Cristo, eu tenho que amar ele. Então, o irmão Juarez também, mas nós temos que aprender a conviver. Entendeu? Nós também temos o nosso probleminha, que cada um tem um probleminha, entendeu? Então, a gente tem a tendência de julgar muito o problema dos outros, mas a gente não olha pra gente mesmo. A Bíblia diz: se nós for julgar a gente mesmo, nós não se condenaria, não, eu sou perfeito, sou bem, não, mas o irmão ali não. Então, a gente tem que avaliar que nós também não somos perfeitos, entendeu? Mas o importante é que nós somos aperfeiçoados em Cristo, amém? Né? Às vezes tem pessoas que você para conversar, o cara só fala, você não vai, porque você tem que aprender a suportar o seu irmão, não é? Você, como é mais sábio, vai lá e dá uma palavra abençoada, né? A gente tem que ser, né? Como se diz, como é que eu vou te dizer? Nós temos que ser como Cristo, né? Que é os discípulos, né? Ele lembra que ele ensinou por um período, um monte, depois falou: passamos para o outro lado. Aí, tipo, entraram no barco, ele tinha acabado de ensinar lá, pregou no monte lá, agora vamos lá, calma, vamos ver se esses caras aprenderam mesmo. Entra no barco, vamos embora. E dormiu lá. Quando veio a tempestade, esse tipo, rapaz, tudo apavorado, tinha acabado de aprender com Cristo lá, tinha visto as maravilhas que ele fez, mas quando veio a tempestade, ele disse: mestre, não te importa que nós vamos morrer, não? Olha a censura. Tu não está vendo que a gente vai morrer, não? Entendeu? Eu não acabei de ensinar vocês o segredo? Acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Até quando vocês vão ser tímidos? Entendeu? Aí ele fala assim: quem é esse? Olha a pergunta deles: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Eu estou andando com Cristo. Eu pergunto: quem é esse? Você não vai entender? Peraí, eu estou andando com Cristo, estou vendo o cego enxergar, estou vendo o paralítico andar. Aí eu chego: quem é esse? Você entendeu? Existe. Aí ele faz a pergunta aos discípulos: quem você acha que eu sou? Aí um fala: tu era Elias, Moisés. Aí vem o mais indouto de todo, mais indouto, cabeça dura, braba beça. Aí, tu és o filho de Deus. Amém ou não amém? Cara, grossão mesmo, aquele pescador mesmo. Tu és o filho de Deus. Aí ele fala: bem-aventurado és tu, né? Que foi revelado do céu. Você entendeu o mistério? Nós temos que, a cada dia, pedir a Deus para sermos o que Ele quer que nós sejamos. É difícil a beça, no dia a dia, na correria. A gente, o cara te fecha na estrada, o cara, joga o carro em cima, o cara quer te bater. Igual esses dias, o cara me fechou, parou. O que é? Não, desculpa aí. Tá bom. Eu estava dentro de um Quid, né? Parece que eu sou pequenininho. Aí quando eu passei por ele, eu saltei do carro, ele parou na frente, antes da minha loja. Quando ele viu eu sair do carro, acho que ele falou assim: agora. Eu parei na frente, ele parou e saltou. Aí quando ele me viu sair do carro, que eu até para sair do Quid é difícil, né? Aí quando eu saí, ele veio: rapaz. Aí, desculpa aí. Eu falei: não, tranquilo, eu peço perdão a você. Assim, tranquilo. O cara desse tamanho, entendeu? Mas, vou te falar, é assim, eu fico rindo porque, sabe por causa de quê? Porque Deus, em outrora, eu era um cara muito impaciente. Eu era mestre de capoeira, jiu-jitsu, eu era grandão, então, o negócio comigo era na bolacha, né? Não tinha esse negócio não. Mas quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa chamada Odebrecht, 2.000 homens. Eu era o terror da empresa, eu fui contratado para botar moral lá.
Chegava na cantina, meu primo, quase mataram meu primo lá, espião. Aí eu cheguei lá, primeiro dia, botei o terror. Cantina fazia fila, os caras me odiavam, o espião me odiava. Um dia meu irmão foi trabalhar, o cara falou assim, aí, eu falei pro meu irmão, aí não gosta daquele crioulo lá, ó, miserável. Meu irmão falou assim, ele é meu irmão. Aí o cara, teu irmão é? Pô, ele é miserável, que eu dou pra matar ele, porque segurando. Aí e eu me converti lá nesse lugar. E lá nesse lugar, eu tive que pregar para todo mundo que me odiava. Olha aí, que problema que eu passei. Imagina. Eu falei assim, tu não é crente não, tu tá fingindo, rapaz. Eu falei assim, não, sou assim. Tá o quê? Tá mal. Aí eu fui pegar pro cara uma vez, e eu já tava naquela luta ali. O cara falou assim, rapaz, não pega pra mim não, rapaz, que eu te odeio. Aí eu falei assim, meu Deus, vou pegar esse cara, não aguento, não dá certo não. Aí eu falei assim, foi pra casa revoltado, querendo parar mesmo. Aí Deus falou assim, fica calmo. Aí eu fui pra casa. Aí quando chegou no outro dia, eu fui trabalhar, aí esse cara não foi não. Já tava doido pra pegar esse cara, porque... Aí, pô, rapaz, sabe quem morreu ontem, negão? Não, Jorjão. Pô, mataram ele e a família dele todinha. Aí Deus falou assim, tá vendo? A última oportunidade que ele teve estava nas suas mãos. Aí eu falei assim, Jesus, aí eu comecei a entender o que, sabe? Comecei a entender. Então, é muito difícil nos dias de hoje a gente dar um bom testemunho. Mas nós temos que dar. Não é, talvez não, temos que dar. Entendeu? A gente às vezes, cara, né, vamos acontecer alguma vez a gente, pá, mas a gente, o Senhor me perdoa, mas eu vou mudar, porque às vezes é difícil, entendeu? A luta é, numa batalha você às vezes, né, mas o importante é você continuar caminhando, né? Porque aquele samaritano aquele cara que foi encontrado no meio do caminho, né? Passou o sacerdote, passou o levita, passou o bom samaritano, só achou ele porque ele estava no caminho ainda, né? Ele não rolou para cá e ele ficou no caminho. Passou lá, então nunca saia do caminho. Se você der uma falha, Senhor, eu sou falho, me ajuda. Não deixa o inimigo botar na sua cabeça que você não. A Bíblia diz que nós não podemos parar, né? A gente vai até dar uma troca, mas tem que caminhar. Amém? Bom, 2. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua bondade, graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, esta está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não a igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Amém? Nossa missão é ser igreja em todo lugar. Amém? Eu era doido para jogar, eu sempre gostei de jogar bola, né? Mas eu meti o sarrafo no futebol, eu era violento na zaga. E quando eu me converti, tinha pastores que não concordavam com jogar bola, gostava. E eu fui jogar bola no campo. Aí quando o cara me deu uma pancada, rapaz, eu falei, eu vou quebrar ele. Aí quando eu levantei, animado, ele falou assim, você agora é outra pessoa. Quer continuar aí? Tem que dar testemunho. Eu vou ter que apanhar sem reagir? Eu falei, é mesmo, eu sou cristão. Aí eu comecei, falei, pô, não dá não. Aí, pô, daqui a pouco vinha outra e pô, eu falei, nossa. Aí eu falei, pô, não dá não, vou parar, porque aí eu, entendeu? Você jogar bola só no meio de cristão. Às vezes tem uma pancadinha, mas você, pô, amém, pá. Quando eu ia jogar bola no meio de ímpio, eu já sabia que eu tinha que apanhar calado. Então o apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas te convêm. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas edificam. Entendeu? Então, se eu sei que quando eu levo uma pancadinha, meu sangue ferve um pouquinho, eu vou, entendeu? Aí eu comecei, tinha um jogo que era pesado, os caras, jogo de sarrafo mesmo, os caras que... Então,
eu parei de sair desse jogo, não joguei mais bola nesse pessoal. Aí eu era capoeirista ainda, mas não tinha mais capoeira não. Aí eu falei, pô, capoeira acho que pode, porque eu começando a ser, eu queria arrumar um jeitinho de fazer o que eu fazia, entendeu? Aí, pô, daqui a pouco ela pegava um pé, o sangue já. Aí eu falei, poxa, isso não dá certo. Aí, entendeu? Aí eu vou te mostrando que tem lugares que você não pode estar. Embora não seja proibido, mas não convém. Então eu comecei a entender que eu agora estava aqui, mas não pertencia aqui. Entendeu? Porque muitas das vezes, se você tem pessoas que falam assim, que eu vou dizer agora aqui é um pouco forte. Beber é pecado? A Bíblia diz que beber é pecado? Ela fala o que para você? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Aqueles que nele errar jamais serão sábios, né? Não se embriagueis com vinho, mas se embriagueis do Espírito. Então, quando nós se convertemos ao Evangelho, para que vai beber? Se o templo do Espírito Santo é algo totalmente sagrado, você não pode, né? Não. Hoje em dia faço as minhas coisas consciente de Deus. Então, tem coisas que a Bíblia vai te advertir que não convém fazer, outras que são pecado. Nós, como somos sábios, não vamos errar nessas coisas, porque a gente aprende de Deus que não convém, né? Muitas das vezes o cara vem com aquela ira para te falar com você, você chega lá, a Bíblia diz o quê? A palavra dura excita a ira, mas a branda alivia o coração. Aí a gente começa a aprender de Deus. O cara vem para te chegar lá, rapaz, que é isso? Pô, faz isso não, pô, sou velhinho já, barbinha branca, pô, vamos conversar, pô, Deus, Jesus te ama. Aí o cara, entendeu? Porque, na verdade, a gente não quer diminuir, né? A gente não quer, o ego, né? Porra, não. Mas o reino do céu, a Bíblia diz que é do menor. Amém ou não amém? Lá não vai ter nariz em pé, não. No céu, não. Lá não vai ter o cara, não. Lá vai ter aquele humilde. Amém ou não amém? Você não vai entender? Então, como nós vimos aqui, nós somos representantes de Cristo. Nós somos a igreja. E nós temos que, cada dia, estar na nossa congregação, com nossos irmãos, adorando a Deus e seguindo o que está escrito aqui, ó. E se algum desigrejado chegar para você e falar, você tem uma igreja? Eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho irmãos que são maravilhosos, eu me sinto muito bem lá. Mas aqui diz, a Bíblia me diz que eu tenho que adorar a Deus no templo, no santuário, entendeu? E fora também, mas principalmente comunhão com meus irmãos. Bom, suave é que os irmãos vivem em união. Nós temos que ter um pastor, nós temos que ter uma igreja. Pastor é bíblico, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nesses dias de hoje, o inimigo está criando mentes totalmente sábias para o contrário, sábias para distorcer. Eles são peritos em distorcer. Eles criam caminhos que não existem. E se as pessoas que não estão com a mente preparada, né, ouvir essas pessoas, vão, entendeu? Fala assim, pô, será que é isso mesmo? Eu estou perdendo tempo, entendeu? Sabe? Igual aquela dúvida que bate na sua cabeça, sabe, bater na sua cabeça? Pô, será que eu estou salvo mesmo? Quem já pensou assim uma vez? Pô, será que eu estou salvo? Rapaz, será que eu fiz alguma coisa aqui? Sabe? Você já bateu na sua cabeça? Exatamente, o diabo ele é astuto, rapaz. Você, ó, agora tu tá perdido, meu irmão. Você, entendeu? Mas ninguém, eu vou falar para você assim, a salvação, ela não é por obra, nem é por mérito, né? Nem é pela graça de Deus, né? Você aceitou Jesus como Salvador, amém? Você se arrependeu dos seus pecados, você não pratica mais. Perfeição só vai ter lá no céu. Como assim? Não pratica as mais obras. Você se converteu? Não, eu estou falando de praticar as velhas obras. Você se converteu, se arrependeu, não pratica mais suas velhas obras, e agora você é justificado por Cristo, porque você se arrependeu e se converteu ao Evangelho. Você agora tem um advogado. Antes você não tinha. Agora você tem um advogado que é Cristo, que intercede por você diante de Deus. Amém ou não amém? Então, eu falei, ninguém é perfeito. Entendeu? Um ronca, o outro vai ser complicado, ninguém é perfeito, entendeu? Mas Deus sabe das nossas imperfeições, e Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa
tenho que buscar onde eu sou mais fraco e pedir a Deus para me ajudar. Senhor, meu temperamento, eu tenho que mudar. Me ajuda, Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar prova, tá? Ele vai te dar prova. Aí você vai chegar lá, mas vou pedir a Deus, aí, sabe? Para você se aperfeiçoar na prova ali. Eu trabalhei durante 10 anos com os caras lá do norte, entendeu? Traficantes. E quando eu me converti, eu tive que ficar ali, entendeu? Os caras, quando soube que eu era evangelho mesmo, nossa, queria brigar comigo, queria passar na marra. Falei, meu Deus, me ajuda. Mas eu sei que com o tempo eu consegui reverter o processo. E o pessoal chegava, fala, irmão, paz do Senhor, varão. Aí foi difícil, 2 anos que eu passei ali, difícil, porque Deus me deixou ali, onde eu era brabão, para provar que eu tinha que ser mansão, entendeu? E eu ganhei muita gente para Jesus. Ganhei. Tem até um amigo meu que está agora lá em Dallas, ele me enviou um vídeo que ele agora é pastor. Ele trabalhou comigo no hotel, pastor. Ele gostava de dar um negocinho, era lá do hotel, o cara aprontava. E eu toda noite eu gostava no balcão dele e falava, pá, Jesus te ama. Ele, qual é, Ju? Pô, pai, eu ficava falando de Jesus para ele. Ele estava nem aí. Você que pensa, a palavra nunca volta vazia. Toda noite ele gostava do meu plantão lá. Aí ele começou a me chamar de irmão. Aí começou, hoje em dia, ele é pastor lá em Dallas. Falou, quiser vir aqui, você vem. Eu falei assim, amém, vou aparecer aí. Um dia eu vou chegar aí. Entendeu? Sabe por causa de quê? A palavra nunca volta vazia antes ela faz aquilo que lhe apraz. Essa é a nossa função. Entendeu? Então, mas nós precisamos de estar assim, juntos. Não há ninguém que possa dizer, eu sou crente e ficar lá separado e não correr risco, porque o inimigo ele não briga de ser inimigo, entendeu? Já dentro da igreja é complicado, se você não estiver ligado em Deus, imagine lá fora, isolado, sem pastor, sem líder, sem nada, amém? Então que possamos, vamos ler aqui agora, conclusão, né? E vamos estar passando para o pastor, porque essa lição, olha, eu comecei a ler ela hoje, o Alisson me ligou, e eu falei assim, rapaz, essa lição aqui tem que ser para Breno. Eu falei, senhor, manda Breno. Mas Breno chegou aqui, que ela é muito boa, e ela é muito grande, sabe? Só que não tem como a gente, assim, ir mais profundo, porque o tempo é muito curto, mas dá para a gente, assim, juntos, né, chegar a um consenso. Vamos lá, conclusão. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Amém? Então, espero que todos consigam, assim, juntos entender, né? Mais ou menos, e que possamos estar lendo essa revista em casa, porque ela tem, tá? Muita coisa boa ainda, é porque o tempo é curto, muita coisa boa. Eu trouxe até um texto aqui, mas se a gente for ler isso aqui, não vai dar tempo não. Então a gente vai deixar para a gente almoçar o resto em casa. Tente, assim, faça um esforço para vocês lerem. Mesmo que a gente termine aqui a lição hoje, chega em casa, dá mais uma relida, acompanha lá os textos bíblicos que tem ali para você, que é muito importante, muita coisa boa. A gente precisa estar se fortalecendo a cada dia, porque vão vir dias mais difíceis do que já está, tá? Não vai melhorar não, a tendência é piorar. Então a gente tem que estar preparado com a Bíblia na mente, mesmo no coração, porque a Bíblia diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus, passando para o pastor aqui, amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos. Que maravilha, né, amados? Uma coisa tremenda em que Deus ele fala conosco em todo o tempo. Estava ali conversando um pouquinho com Deus ali. Depois nós vamos
pegar essas lições e nós vamos repassá-las, porque essas lições desse ano têm sido, sabe, muito atual. Posso colocar assim, tem sido muito atual. E essa lição de hoje, interessante, que até anotei aqui, né? Aqui no 2, do 3, né? A importância e a necessidade da igreja. Está dizendo assim, ó: Deus criou a igreja com um propósito de ser uma família. Deus criou a igreja com um propósito de ser uma família. Olha só, o nosso Deus criou a igreja, e por isso que foi dado início, né, ao estudo, falando sobre admoestar, né, corrigir, porque a nossa intenção, irmãos, é que todos sigam ao mesmo caminho. Que caminho é esse? O caminho da salvação. E Deus, Ele não quer que ninguém se perca, ninguém. E eu quero, nesta noite, em nome de Jesus, pedir à igreja: procure orar, ore pelo seu irmão, ore pelas lideranças. Tenho pedido muito isso. Ore pelas igrejas, né? A igreja tem sido muito atacada, e por isso eu estou falando, essa é muito atual, irmãos. Sabe, os ataques contra a igreja de Cristo é muito atual. E a Bíblia, ela não muda. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E Deus, Ele quer que nós estejamos juntos, aprendendo como família. E dentro desse, dando continuidade aqui, vem falando de não ser somente igreja aqui dentro, mas lá fora. E enquanto eu lia esse trecho e relia de novo, Deus falava tremendamente ao meu coração: não tem como uma família sair para falar lá fora sem antes estiverem familiarizados. Sabe, um compreendendo o outro, um entendendo o outro, porque, como o nosso irmão evangelista Jóris, ele falou, tem pessoas que falam assim: aquela irmã ali, aquela irmã é uma mulher de Deus, porque dá testemunho. Um dia eu quero ser cristão igual a ela. Você que já ouviu isso? Já ouviu pessoas falar isso de você? E essa é uma das características do cristão, porque nós somos representantes de Cristo nessa terra. E isso não é para dizer que nós somos os melhores, não. É fazer o correto, é procurar fazer o certo. Amém ou não amém? E eu quero dizer para os irmãos o quanto é gratificante fazer a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus por amor, eu faço a obra de Deus por carinho e decisão. Eu decidi servir esse Deus. E junto com a igreja, nós estamos caminhando para conquistar, né, novas realizações na vida das pessoas, famílias sendo restauradas. Eu creio em nome de Jesus que ainda antes de findar esse ano, muita coisa vai acontecer na vida de muita gente, muitas famílias vão ser resgatadas, restauradas, pessoas voltarão ou retornarão para a casa do Senhor e deixarão de ser desigrejados em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Aleluias. Eu quero pedir o ministério de louvor já para se preparar aqui. Glória a Deus. Aleluias. Deus é muito fiel. Deus é muito tremendo. E interessante é que, como o nosso irmão estava falando, ele foi separado, né, ao diaconado. Isso foi em 2007 para 2008. E eu estava junto com a minha família dirigindo uma igreja, e o pastor consagrou ele a diácono para estar ao meu lado. E não só por ser amigo, não só por ser irmão, mas essa forma em que foi separado desde 2007, né? Junto, carinho, glória a Deus, carinho que eu tenho por ele, que ele tem por mim, tem pela igreja. Eu vejo claramente Deus derramando
a unção sobre a minha vida, sobre a vida do irmão, sobre a vida dessa igreja. Foi falado sobre obediência, irmãos. Eu não estou aqui para ditar regras. Não estou. Aleluia. Eu não estou aqui para ditar regras. Estou aqui para somar com os irmãos, para que possamos chegar ao objetivo da salvação. Tenha certeza, eu procuro ser muito compreensivo, paciente, amigo, porque essa é uma das características do pastor. Mas quando a gente precisa chamar atenção, a gente chama atenção também, né? Porque qual é o pai que quer ver o seu filho indo para o abismo? Ninguém, nenhum pai ou mãe, né? Então eu quero dizer para a igreja: fortifique no Senhor, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você só pode resistir ao diabo se você se sujeitar ao Senhor, só assim. Amém? Feche teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Antes de nós adorarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Aleluias. E nós temos aprendido a cada dia a importância da oração. O quanto é importante nós orarmos. O quanto é importante nós buscarmos a presença do Senhor. O quanto é importante, aleluias, nós estarmos nessa ligação, sabe, nessa conexão com o Senhor. E eu quero dizer para a igreja: procure buscar a Deus em todo o tempo na sua vida. Aproveite o tempo orando, aproveite o tempo, não perca tempo. Aproveite o tempo falando com o Senhor, conversando com Deus, se colocando diante dele em oração, buscando, sabe, para que você tenha intimidade. Essa semana um irmão mandou mensagem para mim e falou: pastor, como é bom a gente ter experiência com Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado, mais um que está tendo experiência com o Senhor. Meu irmão, tenha experiência com Deus. Mas pastor, como é que eu vou ter experiência com Deus? Você tem que começar a se consagrar, jejuando, orando e lendo a palavra do Senhor, para você obter a sensibilidade